noite a todos. Meu nome é Silmara Mello, represento a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, de Caruaru. E é com imensa alegria que agradeço o convite do nosso irmão Paulo e de todos que fazem parte da Casa de Socorro Irmã Lucy, em Olinda. E para iniciarmos, gostaríamos de agradecer a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre Jesus, pelas bênçãos de estudar a doutrina espírita, que nos fornece elementos para compreendermos melhor quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida, que nos oferece não apenas um conforto para o raciocínio, mas a certeza da continuidade da vida. E assim, trago nesta noite o tema ressurreição e reencarnação, para que possamos refletir melhor sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas responsabilidades, sobre a vida que nos convida a reparar, consertar, reformar erros que cometemos no passado, que cometemos na existência presente, frutos de escolhas equivocadas, mas que agora, com a luz da doutrina espírita, temos a oportunidade de viver de uma forma mais harmonizada com as leis divinas. Em o Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 3, temos uma passagem de Nicodemos em visita a Jesus. Inicia assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. A isto respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4, Allan Kardec esclarece que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sobre o nome de ressurreição. Mas reencarnação não é ressurreição. Ressurreição nós vamos encontrar, por exemplo, na situação de Lázaro. Quando ali as irmãs estão chorando, Jesus é chamado, ele vem e elas dizem: Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus disse: mas ele não morreu, ele está dormindo. E ali elas estavam tão envolvidas no sofrimento, no choro, que nem perceberam o que Jesus tinha dito. Quando Jesus manda que abram a campa, elas dizem: mas Senhor, já se passaram 4 dias. Ele estaria cheirando mal. Mas aí a campa é aberta e Lázaro sai de lá de dentro. Ele tinha mesmo morrido? Não, não tinha. Porque se estivesse, não tinha como, uma vez que já tinham passado 4 dias, o seu corpo estaria no estado de decomposição. E aí nem Jesus faria esse milagre contra a natureza. Porque se tivesse ouvido o desligamento do perispírito, dos laços que unem o perispírito ao corpo, não tinha mais como fazer a religação àquele corpo. Então ele estava num estado de letargia. Mas o que é letargia? Em O Livro dos Espíritos, na questão 424, Allan Kardec, em nota, vai dizer que na letargia a suspensão das forças vitais é geral
e dá ao corpo todas as aparências da morte. Então, ele se encontrava em um estado de letargia. Houve um afastamento e não desligamento. Então, Jesus, ele dá a ordem magnética, com voz firme, natural, e exige que o espírito se reacople ao corpo. E Lázaro sai de lá de dentro para a admiração de todos. Já a reencarnação é voltar à vida física em um novo corpo. Mas na época de Jesus, os judeus confundiam muito ressurreição com reencarnação. E quem não estuda o Espiritismo pode ainda ter essa ideia confusa. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 112, Emmanuel esclarece dizendo que o regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. Todos os dias, quando acordamos, somos convidados a reiniciar, a reprogramar a nossa mente através dos ensinos de Jesus, que nos leva a novos valores, que nos leva a nutrir o nosso coração, a nossa mente de esperança, de fé, de confiança, de coragem, que nos leva a ter um novo ponto de vista sobre as situações que nos cercam, sobre as pessoas, sobre nós mesmos, sem culpa, que nos leva a ter um olhar espiritual que não condena, que não julga. Aprendemos que o Espiritismo, ele não tem dogmas, ele tem princípios. A reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita. Não foi Allan Kardec quem criou, até porque os antigos, os gregos, os egípcios, acreditavam que o homem voltaria várias vezes para cumprir os seus débitos e construir o seu futuro. Mas eles acreditavam também que se você fosse uma pessoa muito ruim nesta existência, numa próxima existência você não voltaria mais no corpo de um homem, e sim no corpo de um animal. Mas Allan Kardec, com a orientação dos amigos benfeitores e espirituais, resolveu tudo isso, nos lembrando que a centelha que um dia vibrou no mineral, no vegetal, no animal, hoje habita o corpo humano. A reencarnação, ela explica as diferenças, por exemplo, por que uns nascem tão ricos e outros tão pobres? Na miséria, por que uns nascem em lares onde são muito amados, onde ali só existe a harmonia, a união, e outros nascem em lares onde são rejeitados, onde não há a comunicação, vivem como se fossem estranhos, não se entendem. Então essas e outras diferenças a reencarnação explica. Certa vez, um empresário baiano muito rico procurou Divaldo. Sua filha de 15 anos estava passando por um processo de obsessão grave. Já tinha passado por muitos hospitais psiquiátricos e ninguém conseguia resolver nada. Então, em horário marcado, ele levou sua filha em camisa de força com 5 enfermeiros que
mal conseguiam segurá-la. E chegando em frente a Divaldo, Divaldo disse: podem tirar a camisa de força dela. E os enfermeiros disseram: de jeito nenhum. Ela bate nós tudinho e ainda vai matar o senhor. E Divaldo, muito tranquilo, disse: podem tirar. Eles tiraram a camisa de força e saíram correndo. Ficando assim, a menina, o pai dela e Divaldo. Foi aí que Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo, apareceu e disse a ele: pergunte ao pai dela se ele se lembra que há mais de 12 anos um operário antigo em uma de suas fábricas morreu no chão da fábrica e antes de morrer ele pediu a ele, dizendo: Senhor, vou deixar minha mulher viúva e 5 filhos. Por favor, cuide da minha família. Ampare a minha família. E o empresário, naquele momento comovente, ali ajoelhado no chão, ao lado do operário, disse: não se preocupe, eu vou amparar, eu vou ajudar a sua mulher e os seus filhos. Morre o operário. E no dia seguinte, o empresário não lembrava mais da promessa que tinha feito. Esqueceu completamente. Passam-se os anos, sua filha cresce. E aos 15 anos de idade, o espírito daquele operário, vendo que seu antigo chefe não tinha cumprido o que prometeu, vê ali a oportunidade e domina o psiquismo da menina, deixando ela violenta, levando ela a inúmeras internações sem nenhum resultado. Foi aí que Divaldo disse a ele que ele precisava encontrar aquela família, aquela viúva e os filhos daquele operário e cumprir com a promessa que havia feito, pois só assim o espírito daquele operário iria se afastar. Então o empresário, ele não perde tempo e vai atrás dessa viúva e encontra ela em estado de verdadeira miséria, que já se encontrava há mais de 10 anos, e dá a ela tudo o que havia prometido. Depois de um tempo, ele volta lá em Divaldo para agradecer, dizendo: Divaldo, eu vim aqui te agradecer. A minha filha está ótima, ela está muito bem. Finalmente, eu cumpri com a promessa que havia me esquecido. Mas agora, Divaldo, eu tenho certeza que o espírito daquele operário não mais vai voltar para perto de mim. E neste momento, Divaldo olha para Joana e ela faz um gesto enigmático com o rosto. Passa-se os anos, casa-se sua filha, nasce o primeiro neto. E quando ele tem 2 anos, o empresário leva o seu neto para que Divaldo conheça. Chegando lá, ele diz: Divaldo, eu vim lhe apresentar o meu neto. Ele tem 2 anos. Ah, Divaldo, ele é um espírito iluminado. Quando ele olha para mim, eu tenho certeza que ele é um espírito de luz. Não preciso nem dizer que ele é da minha única filha. E sabe, Divaldo, eu estou ficando velho. Então decidi passar tudo que eu tenho, todos os meus bens, todas as minhas fábricas para esse meu neto, a razão da minha vida. Já fui até no cartório, tudo está no nome dele. E ele pega o neto do colo da mãe, leva até Divaldo. Neste momento, Joana diz a ele:
Olhe bem nos olhos dessa criança de 2 anos. Olhe bem para ele, você vai se lembrar. Quando ele olha para esse avô, ele está dizendo: eu estou de volta, eu estou aqui. Bastaria que há anos atrás esse empresário tivesse cumprido com a promessa que tinha feito. E esse operário não estaria hoje reencarnado como seu neto. Mas, como ele demorou muitos anos, a espiritualidade achou por bem que o operário de ontem fosse hoje o neto, a razão da sua vida, e amanhã o herdeiro de tudo. Meus irmãos, quantas vezes adiamos um pedido de desculpas por uma ofensa? Quantas vezes adiamos uma aproximação com alguém do qual nós não simpatizamos? Quantas vezes adiamos um trabalho de ajuda ao outro por dizermos que não temos tempo e vamos empurrando para o amanhã. Porém, o amanhã pode ser muito tarde, o amanhã pode não chegar, por termos que retornar antes para o plano espiritual. Não nos enganemos. Estamos todos reunidos nessa existência com pessoas que prejudicamos e que fomos prejudicados. Inimigos do passado que hoje podem estar na figura de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um esposo, de uma esposa, daquele parente difícil, daquele irmão da casa espírita, daquele bebê lindo que sorri para você e no olhar está dizendo: eu estou de volta. Não temos só almas queridas ao nosso lado. Temos almas que traímos e que fomos traídos. Mas que hoje temos a oportunidade de ajudar, nos ajudando, começando pelo nosso autoconhecimento. E no Livro dos Espíritos, na questão 919, Allan Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E Santo Agostinho vai responder dizendo: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E é interessante porque ele mesmo diz na questão 919A, na próxima questão, nos orientando a fazer como ele fazia, dizendo: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reformar. Nós precisamos ter esse olhar para dentro de nós. Ter a humildade de reconhecer que precisamos reformar o que está dentro de nós. E não o que está no outro, o que está em nós. De nos colocarmos no exercício da prática do bem, de sermos benevolentes,
para com todos, indulgentes para com as imperfeições dos outros. Perdoar as ofensas. Assim, nos orienta e nos afirma os Espíritos na questão 886, que é a caridade no sentido da palavra como entendia Jesus. Benevolência para com todos. Ser bom, fazer o bem, desejar o bem, pensar positivamente, fazer uma prece para o outro, ser indulgente, não apontar os defeitos do outro, não fazer propaganda, não divulgar os erros do outro, perdoar as ofensas, reconhecer que nós também somos falhos, que nós também erramos, aceitar as pessoas como uma lição, fazer tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito e realmente sentir no íntimo e se esforçar para exercitar o amor como Jesus nos ensinou, de amar ao próximo como Jesus nos amou e nos ama. E aí lembramos do apóstolo Pedro, na primeira epístola, quando ele pede, dizendo, acima de tudo, cultivai com todo ardor um mútuo amor, porque só o amor cobre uma multidão de pecados. No livro Nosso Lar, há uma passagem entre André Luiz e a mãe dele, onde ela informa a ele que vai reencarnar. No primeiro momento, ele não gosta muito da ideia, porque sua mãe habitava esfera de contemplações celestes, por ser um espírito mais evoluído e, claro, devido todo um trabalho de abnegação. E ela diz que vai reencarnar para ajudar o pai de André, Laerte, porque há muitos anos ele tinha desencarnado, e por mais que ela e outros amigos benfeitores tentassem recolher, reerguê-lo, né, ele não se permitia pela baixa vibração dele. Então ela diz a André que vai reencarnar, vai novamente casar com ele e inclusive vai receber como filhas do coração aquelas que foram amantes do seu marido. E aí vemos que os espíritos benfeitores, eles não se limitam a estender os braços de longe para ajudar. E André Luiz via que a sua mãe era uma mensageira do amparo, porque ela sabia converter os inimigos em filhos do coração, para que eles se permitissem, para que eles fossem no caminho de filhos de Deus, retomassem o caminho de filhos de Deus. Emmanuel, para finalizar, nos leva novamente a meditar quando ele diz, ainda no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 112, dizendo: preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstruir e santificar os elos do seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar
outra vez. Meus irmãos, a reencarnação é trazer para o hoje todo o nosso ontem e nos permitir a reparação necessária para a nossa evolução. Que possamos nos permitir essa oportunidade que nos convida a evoluir no bem. Que possamos diariamente refletir sobre as nossas ações e nos sentir impulsionados a mudar o que está dentro de nós. Agradeço a todos e mais uma vez agradeço a Casa de Socorro Irmã Lucy e a todos, desejando que Deus os abençoe sempre. Um grande abraço fraterno a todos, muita paz.